Muito bem, dando continuidade à explicação do texto do Michel Louvi, O Marxismo na América Latina, uma antologia de 1909 aos dias atuais, né? Nós estamos trabalhando a introdução, né? Nunca é demais repetir, pontos de referência para uma história do marxismo na América Latina. No nosso último, na última parte do vídeo, foi colocado exatamente o período de transição entre o que o autor chama do segundo período do marxismo no continente, o período stalinista, né, como ele intitulou, passando para o terceiro período, né, que ele deu o título de o novo período revolucionário. Como já foi observado, o novo período revolucionário é marcado pela ascensão da Revolução Cubana. A Revolução Cubana vai ter um impacto muito significativo dentro do continente. Ela vai apresentar uma nova estratégia, uma nova maneira de observar o processo revolucionário. Ela vai quebrar paradigmas, né? Ela rompe com a percepção da revolução por etapas. Né? Essa estratégia política, como foi várias vezes colocada, ela foi abraçada por vários partidos de esquerda na América Latina, vários partidos de vinculação marxista. Obviamente, como foi observado, outros grupos fizeram oposição a essa percepção. Por exemplo, os trotskistas fizeram várias críticas em relação a essa percepção, né? Sendo estes últimos defendendo a ideia da revolução permanente. Então são concepções e estratégias diferentes daquilo que o autor, no começo do texto, chama de a natureza da revolução. Então são maneiras, estratégias políticas que os partidos marxistas adotaram dentro do contexto latino-americano. E como foi reforçado, essa questão ela foi global, envolveu vários países, a questão da estratégia revolucionária. Só que no caso da América Latina, dentro, particularmente na percepção da interpretação marxista, stalinista, soviética, a América Latina seria uma área colonial, ou com características semicoloniais. Portanto, essa área do mundo deveria passar por uma revolução democrático-burguesa para futuramente pensar-se na revolução, no caminho para a construção do socialismo. É importante observar um elemento importante: a Revolução Cubana ela ocorre fora dessa estrutura. E o autor mostra o papel do movimento 26 de julho, né, desde 1953, no ataque ao quartel de Moncada, em Cuba, como os seus membros foram derrotados, presos, julgados, expulsos de Cuba, se reorganizam no México, e no México começa um novo engajamento político com o intuito de iniciar uma ação guerrilheira na Sierra Maestra, como vários historiadores já trataram desse processo, que é um processo conhecidíssimo sobre a Revolução Cubana. Esse processo ele é interessante, e o autor trata disso no livro, que os revolucionários eles têm como um projeto uma revolução com aspectos nacionalistas e democráticos. E dentro desse próprio processo, a construção, não é, de um projeto socialista está colocado na agenda, né, desse grupo. Né? Então, eles rompem com a percepção etapista. E um fator que eu quero trazer exterior ao texto
diz respeito exatamente a seguinte ponto, e também é muito trabalhado pela historiografia sobre a história de Cuba de maneira geral, ou sobre o papel, né, do movimento 26 de julho. Há uma influência muito grande do José Martí, né, das ideias de José Martí no movimento 26 de julho. O José Martí, fascinante escritor cubano do final do século XIX, né, ele se envolve na guerra de independência de Cuba, perde a vida, né, em luta, e o Martí, no seu campo de ideias, ele é um nacionalista, pan-americanista, anti-imperialista. Tem um texto, uma coletânea muito interessante do autor, onde ele tece elogios ao Marx, mas ao mesmo tempo ele faz ali, mostra diferenças do seu pensamento em relação ao pensamento do Marx. Tá? Um dado da minha trajetória profissional, e também traz um fator pessoal. Em 2015 eu tive a oportunidade de passar 3 semanas em Cuba, e lá eu constatei algo que eu já sabia, da grande presença do José Martí como um símbolo da revolução cubana. Não é? O Martí está representado em vários espaços de Cuba, né? Tem essa simbologia da sua presença pública, né, como símbolo, e ao mesmo tempo ele contribui num sentido muito profundo para a percepção da revolução, né? E o Martí é um autor complexo, mesmo muitos críticos da revolução e dos caminhos que o regime cubano, a partir de 59, tomou. Muitos dos opositores usam, inclusive, o Martí, aspectos do pensamento do Martí, para criticar a revolução. É interessante isso. Ele é uma figura, assim, ele como pensador é muito rico. Eu já tive a oportunidade de ler muitos textos dele. Mas voltando ao Michel Louvi, ele vai mostrar exatamente o corte representado pela Revolução Cubana. Isso foi tratado na parte anterior do vídeo, o papel do Che Guevara, né, no processo do argentino Che Guevara, né, que é um dado bastante conhecido, né, ele se une aos cubanos e passa a ter um papel bastante significativo nessa luta, não é, que ali se estabelece, né? E é interessante observar, né, na construção dessa trajetória, que Cuba não é apenas a revolução não é apenas um recorte teórico, ou simbólico. Ela representa um papel de ação política muito significativa. E o autor mostra que a partir do 1960, a partir do início dos anos 60, vários movimentos armados vão surgir na América Latina, inspirados pela Revolução Cubana. E ele cita aqui, ele usa até o termo no texto, o castrismo e o guevarismo passam a influenciar de maneira muito significativa esses movimentos. Ele cita vários aqui no texto que vão se inspirar na ideia da possibilidade de organização de um grupo guerrilheiro armado, cujo objetivo é a tomada do poder e a construção do socialismo, né, rompendo completamente com a ideia de uma revolução por etapas. O autor cita aqui no livro um documento que eu acho interessante fazer aqui a leitura, um documento da segunda, uma passagem, me perdoem, da segunda declaração de Havana, de 1962, e é bastante, o texto nos dá uma ideia muito clara da maneira como a proposta da Revolução Cubana era de romper com a ideia de uma revolução por etapas, romper com aquela questão que foi várias vezes colocada nos outros vídeos, da necessidade de uma aliança de classes com um setor de uma burguesia progressista, que ele em várias passagens coloca as aspas,
e na sequência, a possibilidade no futuro da construção do socialismo. E essa passagem da segunda declaração de Havana de 1962 mostra o seguinte, vou pedir a licença aqui para fazer essa breve leitura. Abre aspas, o dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Sabemos que a revolução será vitoriosa na América e no mundo, mas é indigno de um revolucionário sentar-se na porta da sua casa e esperar que passe o cadáver do imperialismo. Então é bastante interessante, a imagem que se coloca aqui é bastante significativa. E nesse aspecto, né, que eu coloquei, a Revolução Cubana não é apenas um símbolo, ela não é apenas uma referência teórica, né, ela também passa a ter um papel de ação concreta, tá? De iniciativa política de organizar, treinar grupos guerrilheiros ou guerrilheiros, né, que poderiam repassar esse conhecimento em outras partes da América Latina. E ele cita aqui a Organização Latino-Americana de Solidariedade, OLAS, não é, que vai ter um papel muito significativo na construção dessa proposta, não é, revolucionária de coordenar esse processo dentro do continente. E ele traz faz uma observação aqui interessante, mostrando que a OLAS foi a segunda tentativa na história da América Latina de uma coordenação continental de um processo político revolucionário amplo. Né? O primeiro teria sido, o primeiro, né, como o autor informa, foi se baseou-se, me corrigindo, nas ações do Simão Bolívar, né, no contexto das lutas de independência do continente. Né? É bastante interessante e mostra de maneira bastante clara o papel da OLAS. Né? E ele mostra que ao longo dos anos 60, ao longo da década de 60, chegando ao final dessa década, na passagem para os anos 70, a morte do Che Guevara, né, vai acentuar esse processo, né, e o guevarismo vai ganhar uma força bastante significativa. Né, o modelo cubano, né, que o Che Guevara enquanto teórico, enquanto ator político teórico, e é interessante observar, ele tenta nas suas ações implantar o mesmo modelo fora da América Latina, né? Tem a sua inserção, que também é historicamente muito conhecida, no Congo belga. Há um diário do Che Guevara na sua ação na África, né? No Congo, e também na Bolívia. Né? E as duas situações elas não tiveram resultados positivos. Mas apesar disso, né, o Che Guevara vai aparecer exatamente como esse modelo. Como vem sendo característico, do método de construção do texto apresentado pelo Michel Louvi, ele sempre apresenta o processo histórico marcante, né, digamos assim, que vai estabelecer o novo paradigma, o modo de ação da Revolução na América Latina. Né? O segundo, o personagem, ou os personagens que marcam esse contexto. E o terceiro, a produção intelectual. Em todas as partes desse texto, muito interessante, como eu destaquei no começo dessa aula, né? É um texto, repetindo, que vale a pena ser lido, você sendo marxista ou não. Né? Se for marxista, é um texto fundamental para fundamentar seus conhecimentos. Se você não for marxista, a leitura continua sendo importante para você estabelecer uma crítica, para você estabelecer um diálogo, né, de crítica, né, em relação ao pensamento marxista dentro do continente. E é interessante que aqui ele mostra várias obras que foram produzidas nesse contexto,
bastante transformadoras, bastante impactantes. Digo que muitas têm ainda um papel muito grande, ainda são discutidas, né, em vários cursos, particularmente na área de ciências humanas. E ele cita aqui vários autores e obras que foram importantes. Se eu vou pegar aqui, por exemplo, André Gunder Frank, lá, por exemplo, aparece como um desses autores, Fernando Henrique Cardoso, Francisco V. For, Fernando Novaes, que autores que viram nesse contexto uma oportunidade de fazer uma discussão do pensamento marxista. Autores, muitos marxistas, outros que não eram marxistas, mas participavam do círculo de discussão do marxismo. Mesmo, ele diz assim, mesmo muitos dos autores, ele cita aqui aproximadamente 15 autores, né, ele diz assim, muitos mudaram suas concepções, e até ele coloca aqui, muitos abraçaram a ideologia neoliberal, né, posteriormente, né, particularmente nos anos 90, vão abraçar a ideologia neoliberal. Mesmo assim, isso não descredibiliza, não vai diminuir a importância da produção dessas obras e nos seus contextos, né? Mesmo que os próprios autores tenham mudado de opinião sobre sua própria obra, né? As obras continuam tendo um papel muito significativo. E é interessante que nessa passagem do texto o autor vai apresentar teses que vão sendo derrubadas em relação ao não só às estratégias políticas do pensamento marxista, mas também teses que tinham uma influência na própria concepção de história. Né? Isso que é interessante. Eu acho interessante citar duas delas. Ele cita 5 aqui, mas vou citar duas que são importantes. A rejeição, a primeira que ele apresenta aqui, a rejeição da teoria do feudalismo latino-americano, né, que é absurda, né, é uma tese absurda no sentido da sua aplicabilidade em termos teóricos, e a ideia de um marxismo existente na América Latina, né, exames na documentação de várias partes da América colonial, e existe um número muito significativo de obras que tratam sobre isso, não fundamenta essa ideia de que os elementos feudalistas existentes na América Latina, né? E aí continua, eu vou recomeçar. Rejeição da teoria do feudalismo latino-americano e a caracterização da estrutura colonial histórica e da estrutura agrária presente como essencialmente capitalistas. Então, pensar no grande latifúndio como um feudo é um equívoco. Ele esteve ligado, né, à estrutura do capitalismo, né, desde a formação colonial do continente. E a segunda, que eu também acho bastante interessante, a crítica do conceito de uma burguesia nacional progressista, que ao longo do texto ele coloca sempre com aspas quando aparece essa expressão literal aqui, ou expressões próximas a essa. E da perspectiva de um possível desenvolvimento capitalista independente nos países latino-americanos. Né? Então essa é uma tese que também caiu dentro desse conjunto de transformações, desse ambiente muito rico de discussão ocorrido nos anos 60. Há um dado que é bastante interessante nesse texto, que diz respeito como já foi colocado, né, do castrismo e do guevarismo. E o autor mostra que a presença nos grupos armados de influência marxista na América que se desenvolveram, que cresceram, né, que foram criados na América Latina nesse contexto, a influência não apenas do castrismo e do guevarismo, mas também do trotskismo e do maoísmo, que apesar de todas as divergências, existia uma concepção próxima, né, o que deu a esses grupos um nível de diálogo, mas apesar da existência de diferenças, né, nessas concepções, né, nas suas concepções políticas. O autor mostra, né, e mais uma vez não canso de repetir, a
a maneira como ele constrói o texto, né, em cada uma das etapas apresentadas, ele repete ali a estratégia, né, para trazer o leitor para a discussão. Não dá para afirmar, né, que com a ascensão da terceira etapa, né, ou seja, o novo período revolucionário marcado pela Revolução Cubana, que o pensamento anterior, baseado na estratégia da aliança de classes, da revolução por etapa, da busca de uma burguesia nacional progressista, de todas essas etapas, não dá para dizer que essa estratégia ela morreu, que os partidos desapareceram e você teve a hegemonia do pensamento ligado à Revolução Cubana. Não, isso não ocorreu. Porém, essas correntes vão passar por uma crise muito significativa. Aliás, essa crise já vinha ocorrendo, não é, antes da Revolução Cubana. Em uma das partes anteriores do vídeo, eu mostrei ali o processo ocorrido na Guatemala, né, a maneira como o Partido Guatemalteco dos Trabalhadores fez uma leitura muito equivocada em relação ao cenário da Guatemala no governo de Jacobo Arbenz. E ele diz que um dos partidos que mais sofreu nesse processo, partido este ligado às concepções do marxismo soviético, né, de viés soviético, influenciados pelo stalinismo, foi o Partido Comunista Brasileiro, né, que sofre, né, junto com todo o conjunto da esquerda, os impactos do golpe de 1964, mas não consegue fazer uma avaliação profunda, ao contrário do que aconteceu com o Partido Guatemalteco dos Trabalhadores. Como ele observa aqui numa passagem, eu acho interessante destacá-la e fazer a leitura aqui nesse espaço, né, de discussão. Eu acho interessante, sim. O partido que experimentou a crise mais profunda depois da Revolução Cubana foi provavelmente o PC brasileiro. Integrado ao regime populista do presidente João Goulart e confiante vejam bem, no setor nacional democrático das Forças Armadas brasileiras, o PCB foi surpreendido pelo golpe militar de abril de 1964, que estabeleceu a ditadura que permaneceria no poder até 1985. Contudo, ao contrário do PGT guatemalteco, que emitiu após a queda de Arbenz em 1954 uma autocrítica acerca da sua insuficiente autonomia face à burguesia, o PCB, em sua resolução do Comitê Central em maio de 1965, criticou a tendência sectária e esquerdista do partido durante 62 e 64, uma tendência que teria afastado da frente única importantes setores da burguesia nacional. E aí ele mostra que as consequências da forma, da percepção da esquerda que passou, da esquerda marxista ligada à Revolução Cubana, o partido ele foi, digamos assim, se afundando em contradições. Né? É um elemento interessante que ele traz. Né? E ele mostra também nesse processo, né, um outro partido que ainda mantém essas concepções tradicionais, que é o Partido Comunista Chileno, que eles dizem assim, o partido mantém essas concepções, né, ligadas àquilo que o autor denomina segunda etapa do pensamento marxista. Ele diz que no Partido Comunista Chileno você houve uma saída de jovens militantes para o MIR, né, que é Movimento de Esquerda Revolucionário, né, movimento esse do Chile, e o partido mantém essas concepções. Né, ele diz assim que o partido manteve-se impermeável à influência da Revolução Cubana. Né, ele afirma, faz um elogio, dizendo que o partido era organizado, era coerente e manteve-se
não se deixou influenciar pelos novos ventos trazidos pela Revolução Cubana. E esse partido, em 1970, vai fazer parte da Unidade Popular, né, que foi a frente de esquerda que elegeu em 1970 Salvador Allende. Né, ele destaca a importância dessa eleição. Né. O Salvador Allende foi o primeiro marxista eleito, né, da história, né, ou seja, ele conseguiu, né, uma votação, né, no Chile e chegou, né, através de mecanismos democráticos à presidência do Chile. E a experiência chilena, você tem também uma bibliografia muito ampla sobre ela, é uma experiência fascinante em termos históricos. Né? Criou-se a hipótese de uma transição pacífica, né? Uma transição pacífica para o socialismo, né? Ou seja, uma transição, a esquerda tomando o poder através do voto, poderia, né, utilizando os mecanismos políticos, né, isso era colocado teoricamente, criar um caminho de transição para o socialismo. E dentro o autor cita aqui o Partido Comunista, né, com essa, abraçando ainda essa percepção etapista, colaborou num sentido bastante significativo para aprofundar essa perspectiva e essa possibilidade. Né? E o Partido Socialista tinha diferença em relação a isso e está à frente também desse processo. E é interessante, né, como o autor vai destacar essas diferenças existentes na Unidade Popular e o papel que o Partido Comunista Chileno tem nisso. É uma passagem que também vale a pena nós realizarmos a leitura, né, pegar, né, a minha fala, né, que já colocada, e a percepção do autor, né, através do texto. Devemos enfatizar que, diante das hesitações do Partido Socialista, que era profundamente influenciado nas bases por tendências guevaristas e trotskistas, o Partido Comunista foi a tendência operária mais moderada do governo Allende, né, por conta dessas concepções que eu coloquei, da aliança de classes, da revolução por etapas e tal. Convencido já há muitos anos de que o Chile não poderia tornar-se socialista sem passar por uma etapa anti-oligárquica e anti-imperialista, ou seja, ligadas às concepções anteriores. O Partido Comunista tentou por todos os meios assegurar um modus vivendi entre o governo da Unidade Popular e as forças burguesas, consideradas progressistas pela limitação das nacionalizações, pelo diálogo com a democracia cristã e, especialmente, pela colaboração com as Forças Armadas, nas quais, de acordo com os líderes comunistas, abre aspas, reina uma consciência profissional e respeito pelo governo constitucionalmente estabelecido, fecha aspas. Então, nessa imensa bibliografia que existe sobre o Chile, vai se perceber exatamente da parte de setores que tinham essa percepção, que confiavam no papel profissional das Forças Armadas, na possibilidade de diálogos com a burguesia, e num aspecto muito significativo, até 73 a estabilidade democrática no Chile foi bastante significativa. Ali você tendo aproximadamente 40 anos, né, de estabilidade institucional, e confiou-se nessa estrutura. E, como nós sabemos, o golpe de 73, 11 de setembro de 73, ele é profundamente sangrento, extremamente violento. Lá, e a figura do Pinochet tendo um papel muito significativo nesse processo. É interessante que é uma figura que vai surgindo aos poucos dentro desse processo, e a bibliografia em relação a isso, em relação à experiência chilena, mostra isso de maneira bastante clara. É interessante, pessoal, essa parte do texto, que ele vai mostrar, né, ali um espaço de
de 20 anos, é isso? 21 anos, não é? Dentro dessa terceira etapa do pensamento marxista, né, na América Latina, experiências que são muito variadas no campo da esquerda. Né? E essa variação não foi gratuita. Ela tem fatores históricos, fatores econômicos muito significativos em relação a isso. Então, só para vocês entenderem onde eu estou querendo chegar. Observa-se no Caribe a Revolução Cubana, que é a experiência, como coloca o autor, que demarca todo esse contexto. Vai se observar em vários lugares da América Latina vários grupos guerrilheiros que vão surgindo inspirados por esse processo. Em 70, no Chile, você tem a ascensão da Unidade Popular, que é um grupo de esquerda, com todas as diferenças, com várias tendências, que chega ao poder por meio eleitoral. Interessante. Ao longo da década de 70 e início dos anos 80, vai se perceber na América Central o surgimento de grupos guerrilheiros, na Guatemala, em El Salvador. Antes, em 79, um grupo inspirado pela Revolução Cubana, a Frente Sandinista de Libertação Nacional, né, em 79, toma o poder. Né, por meio da ação guerrilheira, consegue tomar o poder. Ou seja, vai se perceber dentro da América Latina várias experiências de esquerda. E nesse processo, no Brasil, fruto das transformações do regime militar, particularmente a partir da final da primeira metade e ao longo da segunda metade da década de 70, né, fruto do movimento sindical que surge no ABC paulista, o Partido dos Trabalhadores, né, fundado em 1980. Né, então, assim, você vê Cuba, a experiência de Cuba, a experiência chilena, a experiência na Guatemala, El Salvador, Nicarágua, a fundação do Partido dos Trabalhadores no Brasil. Ou seja, essa terceira etapa ela tem como característica uma pluralidade de experiências dentro do campo da esquerda. E isso que é uma das partes mais interessantes do livro. E voltando aqui, vamos problematizar um pouco mais uma dessas experiências. Já olhamos a Revolução Cubana, tratei de elementos importantes da experiência chilena. Obviamente, eu estou pegando pontos centrais, não é? Em relação a história do pensamento marxista nesse momento. Né? Então, mas vamos nesse momento fazer o mesmo, né? Esse olhar pontual para a Frente Sandinista de Libertação Nacional, né? E como ele coloca, fundada em 61 sob influência de Cuba e do guevarismo. E é interessante que, e aí a gente entra, é uma aula sobre teoria marxista na América Latina, sobre o fator da história política, né, onde vem sendo isso bastante enfatizado, mas aqui entra um elemento cultural muito interessante, que o movimento é influenciado pela Revolução Cubana, tem uma influência do guevarismo, portanto, um elemento do pensamento marxista, porém, a Nicarágua tem sua própria história, tem sua própria cultura, tem a sua dinâmica. E o que chama a atenção? O seu passado, a luta dos nicaragüenses, particularmente do grupo guerrilheiro liderado pelo Sandino, contra os Mariners, né, norte-americanos, né, no final dos anos 20 e início dos anos 30. A morte trágica, né, de Sandino, né, é uma morte que envolve uma dramaticidade histórica muito grande.
e o mito que vai sendo criado em torno da sua figura. Né? Ele é uma figura, como o autor usa aqui a expressão, a lenda de Sandino. Tá? E na Nicarágua, além desses elementos da Revolução Cubana, do pensamento guevarista, da influência do marxismo, você tem o papel de Sandino como uma figura importante nacionalista, a sua ligação com a defesa do direito do povo nicaragüense, a luta contra os Estados Unidos, né? A sua luta contra as oligarquias. Né? E aí, a imagem do, digamos assim, da estrutura opressiva, né, criada por Somoza, né, que vai criar um sistema que criou, né, um sistema profundamente autoritário, né, dentro da Nicarágua. Né, todos esses aspectos colaboram para a figura de Sandino. Portanto, o processo da Nicarágua de luta armada começa inspirado pela Revolução Cubana em 61 e conclui-se em 1979, quando a Frente Sandinista de Libertação Nacional consegue tomar o poder. E aí vem o seguinte ponto, o que torna mais interessante essa terceira etapa. Ao tomar o poder em 79, né, não dá para dizer que a Revolução Nicaragüense foi Cuba 2, né, a Revolução Cubana 2. Não, ela tem uma inspiração muito grande, mas ela vai tomando caminhos próprios. Isso que é bastante interessante. Então vai se perceber, né, dentro do processo de construção do Estado revolucionário nicaragüense, muitas distinções em relação à Revolução Cubana. Um dos pontos que chama bastante atenção é a Frente Sandinista de Libertação Nacional toma o poder, porém vai se estabelecer dentro do regime revolucionário uma estrutura plural. Por exemplo, em 1984, e realizam-se eleições, setores da burguesia nacional permaneceram no poder e a Frente Sandinista ganha as eleições. Em 1990, tem a segunda eleição, eles perdem a eleição e entregam o poder, né, para a direita, para a burguesia nicaragüense. Você tem uma política de nacionalizações, porém o capital privado, ou seja, o poder da burguesia em diferentes ramos foi digamos assim, preservado. Tá? Mas existiam nacionalizações de setores estratégicos e a reforma agrária, que era uma reivindicação, né, fundamental. Ou seja, só esses dados mostram uma natureza muito distinta em relação das duas revoluções. Tá? Aqui não é uma avaliação dos efeitos econômicos desses dois processos. Tá? Não é uma defesa. Na Revolução Cubana houve uma nacionalização completa e isso trouxe. Na Revolução Nicaragüense houve uma nacionalização parcial, a burguesia manteve parte dos seus interesses. Porém, não é exatamente, eu estou buscando exatamente estabelecer as diferenças entre os dois movimentos, não fazer uma análise das consequências econômicas dessas duas estruturas. Um outro elemento importante, aí a gente cai no campo cultural de novo, é exatamente a participação significativa de cristãos dentro do movimento revolucionário nicaragüense. E isso também vai acontecer em El Salvador e também na Nicarágua. E também na Guatemala, me perdoe. Nicarágua, El Salvador e Guatemala, né, a participação dos cristãos no processo de luta vai ser muito significativo. Tá? Na Nicarágua você tem uma vitória do grupo guerrilheiro e em El Salvador e na Guatemala você tem ali duas guerrilhas que vão ter uma ação muito contundente, muito significativa na luta ali estabelecida nos anos 80, ou seja, na Guatemala e em El Salvador, a luta também contra dois regimes autoritários. Tá?
Mas aí, ainda ficando aqui na, na Nicarágua, e depois eu vou pegar duas questões pontuais sobre El Salvador e sobre a Nicarágua. O autor mostra que a situação nicaragüense ela é muito peculiar e muito diferente da Revolução Cubana. Né? E em termos, assim, é sempre um olhar que eu tinha desde o. Até eu acompanhando ali, jovem, vendo essas notícias, me chamava a atenção. Eu via assim, até uma coragem em manter a parte do poder, o regime revolucionário ter permitido a, a existência de parte do poder da burguesia dentro do próprio país, e ao mesmo tempo a Nicarágua enfrentava na sua fronteira, não enfrentava uma situação estável no exterior. Você tinha uma pressão dos Estados Unidos, e não era só pressão econômica. Não era só pressão econômica. Era também o financiamento da guerrilha dos contras, que atuava no território, né, nicaragüense. Tá? Ou seja, mostra ali uma situação bastante complexa. Né? Ou seja, o regime se estabeleceu, mas ali você teve o financiamento dessa guerrilha pelos Estados Unidos, que uma costura internacional muito complexa. Não, não havia um apoio oficial, mas setores da inteligência americana fizeram uma manobra, né, que envolveu uma venda de armas de maneira secreta para o Irã, né, via Israel, sendo que os Estados Unidos estavam impondo oficialmente um embargo ao Irã. E isso aconteceu na passagem do governo de Jimmy Carter para o governo Reagan. Né? Esse processo, houve uma conversação da campanha do Reagan durante a disputa eleitoral com o Jimmy Carter. Lá houve esse acordo porque os iranianos, na Revolução Iraniana, os revolucionários iranianos capturaram americanos e fizeram esses americanos de refém. E isso, o fato da não resolução dessa crise estava prejudicando a campanha do Jimmy Carter, e a campanha do Reagan, né, que foi uma manobra extremamente suja, utilizou, né, esse fracasso das negociações com o Irã para favorecer a eleição do Reagan. Né? E assim que o Reagan é eleito, essa crise começa a ser solucionada e os efeitos dessa vitória recaem já no Reagan, né, eleito. E com o embargo de armas para o Irã, os americanos iniciam esse processo secreto de venda de armas. Com o dinheiro adquirido por debaixo dos panos, também os americanos enviam dinheiro e armas para os guerrilheiros contras da Nicarágua. Isso nos anos 80 ficou conhecido como o escândalo Irã-Contras, né, que foi ali uma manobra política muito sinistra, muito bem elaborada, né, olhando pelo ponto de vista desses setores profundamente reacionários da política norte-americana. É inegável que houve essa trama elaborada, porém ficaram fios soltos e acabou se transformando num escândalo dos mais significativos na década de 80, né, o escândalo Irã-Contras, né, que é bastante interessante de ser estudado. Né? Então, um fator que finalizando aqui essa parte sobre a América Central, um fator que o autor apresenta é também a participação de... Ele destaca aqui em El Salvador e na Guatemala o papel dos camponeses indígenas nesse processo. Provavelmente vocês lembrem, quando eu falei de El Salvador em 1932, eu também observei isso, na base da Revolução de 1932 em El Salvador. Na base
do Partido Comunista de El Salvador, você tem uma população indígena, camponesinato indígena muito grande. Essa participação foi resgatada, somada à participação também de cristãos dentro desse movimento, que o autor também aqui destaca, e chama a atenção, né, de maneira bastante significativa, o nome do grupo guerrilheiro salvadorenho, né, que é a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, né, em referência ao líder comunista morto no Levante de 1932, né, como já foi destacado. O autor vai fechando, pessoal, o texto, né, e ele trata de um processo que eu já fiz uma breve referência aqui no texto, da fundação do Partido dos Trabalhadores em 1980, né, mostrando mais uma vertente dentro do campo da esquerda. Ele diz: o PT tem nunca não se declarava, né? Não se declarou, né? Ele mostra isso assim, não tem a sua não se reclama, né, a expressão que ele utiliza, né? O Partido dos Trabalhadores como tal não se reclama marxista, mas seu programa democrático e socialista, aprovado no 7º encontro em 1990, é sem dúvida de inspiração marxista, sem falar das tendências internas marxistas que exercem influência significativa no partido, né? Então é interessante, ele destaca que o Brasil, como sendo a maior economia da América do Sul, passou, né, por um processo de industrialização e modernização, uma modernização muito conservadora, né, no período militar. Né, você tem ali uma entrada do capital americano. Eu até destacaria, né, observaria que essa entrada de capitais e a modernização do centro-sul do Brasil, ou pegando mais especificamente São Paulo, ou pegando mais especificamente ainda o ABC paulista, essa tendência de entrada do capital das multinacionais já se percebe nas décadas anteriores, né? Na década de 50, governo JK, esse desenho já começa a ser colocado, né? E esse aspecto de uma modernização conservadora fica bastante evidente durante o período militar. Ele fala da ascensão de uma nova classe operária nesse contexto, que vai inspirar um novo sindicalismo. Destaca a figura do Luiz Inácio Lula da Silva como uma liderança importante, e a fundação do PT em 1980, destacando também um fator importante, que é a participação, né, de cristãos, né, nesse movimento, né, na fundação do Partido dos Trabalhadores. Né? Ele cita aqui de maneira muito significativa e aí caminhando aqui para as partes finais do texto, né, a teologia da libertação como uma corrente que mescla elementos surgida na Igreja Católica, que mescla elementos do cristianismo, lá, influenciado por aspectos do marxismo, falando em justiça social, falando da necessidade da ação política das pessoas mais pobres, chamando a atenção para as injustiças existentes dentro das sociedades latino-americanas, né? E abraça, né, uma perspectiva de mudança. Né? Ele cita aqui nas partes finais do texto que muitas falas de teóricos da teologia da libertação são tão radicais quanto de muitos marxistas. Né? O autor chama atenção para isso aqui no texto. Como conclusão, pessoal, dessa apresentação, eu acho interessante, né, observar o que o autor trata no texto. Né? Ele chama atenção para os ventos, né, de transformação do mundo entre
1989, 1991, que marca a crise dos regimes socialistas, particularmente na Europa, tá? A queda do Muro de Berlim. É um momento, para quem leu isso, é um momento de grandes transformações. Para quem leu, no meu caso, também viu esse processo, acompanhou, né, na época ainda jovem, através dos jornais, através da televisão, né, eu já caminhando, né, para ter a minha formação dentro do campo da história, e esse contexto, né, de 89, depois o 1990, 91, a crise, né, que vai levar ao fim da União Soviética, não é um momento de profundas transformações, e marca, né, uma virada em todo esse contexto. Então, por exemplo, ele vai mostrar que, pega o caso da América Central, que vários grupos guerrilheiros baixam as suas armas, vão se transformando em grupos políticos, né, em partidos. Ele cita isso como um fator importante. Há muitas críticas que, mesmo dentro do campo da esquerda, começam a serem feitas em relação à Revolução Cubana ou ao regime cubano. Particularmente, ele cita um episódio que eu lembro, né, que no final dos anos 80, o fuzilamento do militar de alta patente Uchoa, né, em Cuba, né, do general Uchoa em Cuba. Isso teve um impacto bastante grande, né? Ocorreram críticas, mesmo dentro da esquerda, em relação a essa execução, né, do general Uchoa. Portanto, é um momento de profundas transformações. E ele cita aqui no livro, né, um episódio ocorrido em 1994, que é o lançamento do livro do Jorge Castaneda, A Utopia Desarmada, onde ele vai mostrar, o Castaneda mostra exatamente só fazendo uma correção, o livro é de 93, tá? Ele vai fazer exatamente uma crítica ele faz uma história, né, crítica dos movimentos de esquerda da América Latina, né, e o título é bastante sugestivo, né? Ele escreve em 93, né, diante dessas transformações, a utopia, né, essa ideia de construção do socialismo, foi desarmada. Né? Ele abrir uma nova perspectiva. E nesse contexto, 1994, e aí que fazendo aí a correção, né? Exatamente janeiro de 94, ocorre o levante de Chiapas, no México. Um levante armado, né, de um grupo de camponeses dentro do México. E o Michalovich vai chamar a atenção que a natureza do movimento de Chiapas é diferente dos grupos inspirados pelo guevarismo, pelo castrismo, pelo trotskismo, pelo maoísmo. Ele tem uma diferença. Ele é um movimento reivindicatório que usou o recurso das armas, porém não tinha o objetivo de tomar o poder. Tá? Essa é uma das diferenças. Uma outra diferença é que a sua inspiração está na figura do Emiliano Zapata, né, o revolucionário mexicano do início do século XX, do contexto da Revolução Mexicana. Tá? Os métodos dos guerrilheiros de Chiapas são muito distintos, apesar de muitos autores verem conexões com o passado da esquerda armada, mas demonstra exatamente um novo contexto que se desenha dentro da América Latina. E ele mostra ali no contexto dessa passagem final a inserção da esquerda na política eleitoral, vitórias que vão ocorrendo, vitórias e derrotas que foram importantes, né, como um aprendizado político de distintos partidos dentro do continente, e o declínio do
da luta armada, né? Sendo, né, a gente pode observar 89 e 91 como o fim dessa terceira etapa, colocando aí a América Latina num cenário novo, né? Onde a ação da esquerda vai mudar de maneira significativa. Este livro, pessoal, né? A minha edição já bem velhinha, O Marxismo na América Latina, uma antologia de 1909 aos dias atuais, a edição que eu tenho em mãos é a edição de 1999. E como eu falei para a turma, né, a qual eu dirijo este vídeo, vocês têm em mãos a edição de 2016. E nessa edição, ele observa, nota a edição de 2016. Essa introdução foi redigida, né, que é parte da nossa aula, né, esta introdução, né, pontos de referência para uma história do marxismo na América Latina, né, ele coloca, esta introdução foi redigida em 1999, que é a edição que eu tenho em mãos. Muita água correu pelos rios da América Latina. Ele chama atenção. Hugo Chávez iniciou a Revolução Bolivariana. Governos de esquerda foram eleitos na maioria dos países do continente. Alguns de centro-esquerda, Brasil, Uruguai, Chile, Argentina. Outros mais radicais, anti-imperialistas, Venezuela, Bolívia, Equador. Mais recentemente se desenvolveu uma onda reacionária que tomou, em alguns países, Paraguai, Honduras, Brasil, o caráter de golpes de estados parlamentares pseudo-legais. Cuba e os Estados Unidos restabeleceram relações diplomáticas. E as Farc e o governo colombiano acertaram um acordo de paz. A questão ecológica assumiu uma importância cada vez maior. Novos movimentos sociais urbanos surgiram, enquanto que as lutas indígenas se situavam na primeira linha de resistência às multinacionais. Tudo isto exige uma nova reflexão marxista que está em curso. Os documentos mais recentes da antologia são expressão necessariamente muito parcial de alguns aspectos deste processo. E ele mostra mais à frente que ele chama a atenção do caráter masculino, né, da edição, né, ele coloca entre aspas masculino dessa edição que eu baseei a minha aula. Na introdução, as duas introduções podemos dizer que são iguais, né, em relação na sua apresentação, certo? Porém, né, foram agregados, ele coloca textos que tratam dessas questões que eu coloquei, que ele vai procurar brindar, e ele vai inserir nesse texto autoras, como ele chama, vozes femininas dentro do texto. Então aqui a gente encerra a apresentação do Michel Lovy. O texto, repetindo, é um texto muito rico, é um texto muito, muito interessante, vale a pena ser lido. Repetindo, seja o leitor marxista, né, acho que é importante para fundamentar os seus conhecimentos. Se a pessoa não é marxista, tem críticas negativas ao marxismo, tem considerações, se não tem críticas negativas, tem elementos de pertence a outra corrente de pensamento, é importante a leitura para fundamentar as suas críticas. Então, eu penso que a obra ela agrega muito, muito conhecimento. Bom, agradeço a paciência dos alunos que assistiram esta videoaula, né? Espero que tenha contribuído para a formação de vocês. E como eu observei, né, essa discussão ela já foi fundamentada presencialmente, e este vídeo, né, procura agregar, né,
através de um novo aprofundamento da discussão, né, elementos para que vocês possam aí desenvolver a avaliação de maneira tranquila. Eu agradeço mais uma vez a atenção, né, e aguardo vocês em sala de aula para retomarmos nossas discussões, realizarmos a avaliação escrita e entrarmos aí na fase dos seminários. Muito obrigado.